Eu tinha uns 16 anos de idade quando a minha prima me convidou pra ir pra igreja com ela. Eu ia, mas eu ia só por ir mesmo, porque tinha vários adolescentes, era legal, e não porque eu de fato era cristã. Lá na igreja, toda vez que a gente ia, tinha um garoto que sempre ficava me olhando, eu olhava também, mas era só trocas de olhares. Até que foi aniversário dessa minha prima e ela convidou os jovens da igreja pra ir. E esse rapaz que tava me olhando no culto foi. Quando eu cheguei na pizzaria, que eu sentei lá, a galera começou a zoar, porque a gente sentou perto do outro, e aí começaram a brincar falando que a gente tava um bonito casal e não sei o quê. E dava pra ver que ele tava meio interessado em mim, interessado nele, mas tudo muito de forma suave. Por dentro eu tava amando eles falarem aquilo que a gente se parecia. Por fora eu tava me contendo, né? Tipo, ai, gente. Beleza, depois dali a gente começou a conversar mais e ele perguntou se podia me acompanhar até em casa. Era tudo muito perto, tá? E aí eu falei que sim. E foi eu, a minha prima, ele e o irmão dele. E foi até a porta da minha casa. Quando nós chegamos à porta da minha casa, a gente foi conversando, ele me pediu um beijo e eu dei um selinho nele. Eu dei o selinho nele, entrei e ele também. E ele é mais velho que eu. Há um ano só. Aí ele foi embora, eu entrei, beleza, né? Começamos a conversar. E aí foi muita conversa, papo vai, papo vem. A gente já tava, sei lá, quanto tempo, uns 2 meses nessa de conversar, de se ver ali na igreja, né? De só ter essa proximidade. E ele me pediu em namoro. Como a gente conversava de tudo, conversava o dia inteiro, fazia muito sentido a gente ser namorados. Eu aceitei. Detalhe, a gente só tinha se beijado lá na porta da minha casa. Depois disso, ele perguntou se podia ir lá falar com a minha mãe. E eu falei que sim. Ele foi, minha mãe gostou dele, até porque, além dele ser um rapaz educado, bonito, ele era da igreja. Então, minha mãe acreditou que ele seria uma boa companhia pra mim. E a partir dali, nosso namoro passou a ser um namoro de dentro de casa, onde a gente assistia filme e ficava dando beijinhos. Coisas assim. Mas eu sempre fui, né, meia pra frente. Ele era muito calado, ele era muito na dele, ele era muito quietinho. Eu já era mais pra frente, eu já era mais... Então, toda vez que a gente tava se beijando, que a gente tava sozinho, eu pegava a mão dele, colocava no meu corpo, colocava nas minhas partes íntimas, tipo, pra ele me pegar, pra ele me apalpar. E ele morria de vergonha e... No começo, tipo, ele era muito respeitoso mesmo, ele não queria parecer que ele tava querendo outras coisas comigo, então ele foi muito respeitoso. E eu tava lá toda foguenta em cima dele, né, tipo, querendo quebrar aquilo. De pouco a pouco, né, ele foi acabando cedendo, os beijos começaram a ficar cada vez mais quentes, ele começou a realmente ter essa pegada sem eu ter que ficar precisando pegar a mão dele, foi uma coisa assim, muito natural e muito gostosa, mas até então eram esses amassos bem quentes, assim, nada fora disso. E a minha consciência pesou, porque bem nesse período que a gente estava conversando, que a gente estava começando a ter uma relação, né, todos os dias, por mais que a gente ainda não estava oficial, a gente já estava juntos. Tinha um rapaz que eu amava ele e eu já tinha dado uns beijinhos nele. E a gente tinha se encontrado e nesse rolê que a gente se encontrou, na hora de ir embora, ele meio que me desafiou, falando pra mim, eu duvido que você me dá um beijo. Eu voltei e dei esse beijo nele, sabe? E assim, eu achava esse cara muito lindo, gostava muito dele. Mas eu sabia que aquilo era errado porque eu estava traindo o meu namorado. Então eu decidi, porque minha consciência ficou pesada, contar isso pro meu namorado. Eu fui lá e contei isso pra ele. É óbvio, deu pra ver nos olhos dele como ele ficou chateado comigo, como ele não gostou, mas ele também entendeu, né? Ele falou, não, tudo bem, eu entendo você. Hoje eu paro pra pensar, vai que ele também tinha feito isso, né? Mas ninguém sabe, enfim. Aí, ele pegou e me perdoou, falou que tava tudo bem, que a gente poderia passar por cima disso, se eu quisesse. Eu decidi que ia bloquear esse cara em tudo, bloqueei ele em tudo, deixei ele, né, pra lá mesmo, pra focar na minha relação. Nesse período, ele já tinha feito 18 anos, o meu namorado, e tirado carteira. Então, muitas das vezes, ele pegava o carro do pai dele e me buscava pra gente dar uma voltinha, coisas do tipo. Até antes dele tirar a carteira, o pai dele deixava ele me buscar de carro, coisas do tipo. Mas com a carteira a gente começou a ter um pouquinho mais de liberdade. Aí a gente foi, um dia ele parou num lugar tipo meio escuro, meio deserto, onde não tinha ninguém, assim, era tipo mato. E a gente começou a se beijar. E foi aquele beijo muito quente, muito caloroso, sabe? E tipo, eu tava à flor da pele pra perder minha virgindade, né? E aí a gente começou a ficar e eu queria perder e ele começou a perguntar pra mim, ele perguntou umas 3 vezes se eu tinha certeza, porque a gente tava dentro do carro. E aí eu perdi minha virgindade ali com ele, eu fiquei com ele dentro do carro. Foi muito desconfortável, sangrou, doeu. Não, gente, não façam isso, não faz isso. Dentro de carro não é uma boa experiência, não foi legal. Mas tudo bem, né? Só que a partir dali, os nossos rolês sempre era isso. Tipo, a gente se encontrava, transava
ia cada um pro seu canto, a gente ficava... Então, assim, era uma coisa... E a gente continuava indo pra igreja, normal, só que diferente. De certa forma, ele tava diferente. Ele não era mais o mesmo, ele já não tinha mais as mesmas vontades, ele já não tinha mais aquele foco. Ele era super focado na igreja, sabe? Ele tinha projetos e propósitos lá dentro. E nitidamente, sei lá, talvez eu até tenha desviado ele do caminho, tenha levado ele, tenha induzido ele. Nós somos seres humanos, né? Então, assim, tenho certeza que ele cedeu a muitas vontades que partiu de mim, assim, a iniciativa. Mas tudo bem. E depois disso, as coisas foram mudando um pouco entre a gente, mas continuávamos namorados. Aí aconteceu um imprevisto comigo e eu tive um compromisso pessoal no interior. Aí eu tive que ir pro interior. E lá no interior, começaram a postar coisas no Facebook e postaram um print lá falando que era só eu viajar e colocaram bem o meu nome, tipo, é só a fulana viajar que o namorado dela começa a dar em cima de todas as garotas. Eu achei aquilo um absurdo, mas eu falei, gente, como assim, né? Mas antes de eu ir lá brigar com meu namorado, eu acreditar, porque pode ser fofoca, gente querendo destruir, eu fui tirar satisfação com ele, entender. E ele disse que a galera tava surtando, que ele jamais teria coragem de fazer isso, que ele não fez nada de errado e tal, que a galera realmente estava provocando. E não tinha nada contra ele, era a palavra dele contra delas. Eu falei, não, eu preciso acreditar, dar um voto de confiança no meu parceiro. Mas a pulguinha ficou atrás da orelha e eu decidi falar assim, ai gente, não sei, nasceu em mim um desconforto, nasceu em mim uma insegurança. Então dali eu já pensava assim, eu preciso de tirar essa insegurança de dentro de mim. E como que eu tirava essa insegurança? Tive a brilhante ideia de criar um fake. Conversei com um amigão meu, esse meu amigo me mostrou uma amiga dele, a gente conversou com essa menina que era muito gata, se a gente podia usar as fotos dela. Ela falou que sim, peguei as fotos do Instagram fechado dela, criei um fake. E olha, gente, eu fui sangue de barata. Eu criei o fake, aí passou os dias, eu postava uma foto hoje, uma foto amanhã, adicionava uma pessoa aqui, adicionava a pessoa ali, interagia aqui, interagia ali, tudo como se fosse ela. E fui fazendo o meu Instagram ser um Instagram normal, pra não parecer que era um fake. Quando ele já tava com uma carinha, que já tinha saído, que era um perfil novo, eu fui adicionar o meu namorado. Quando eu mandei solicitação, ele aceita. Dali eu já fiquei encucada. Por que ele tá aceitando essa pessoa? Mas tudo bem. Aí eu decidi postar uma foto que ela tinha postado nos stories, postar no meu story também. Postei a foto nos stories. Curtida dele. Ai, gente, na hora me dava vontade de... Conversa vai, conversa vem. Ele vira, né? Eu perguntei, e aí, tudo bem? Ele, tudo bem e tal. Começou a me dar moral, começou a me dar corda, começou a me dar papo. Só que assim... Ele tinha foto postada comigo no Instagram dele. Então eu, como fake, perguntei pra ele quem era a menina da foto, se ele tinha namorada. E aí ele me disse que sim, que ele namorava, mas que era um relacionamento muito turbulento e que ele namorava comigo por dó. Que ele não namorava comigo por amor, era por dó e era muito difícil terminar porque eu não aceitava, porque eu era surtada. Gente, surtada foi o que eu fiquei na hora. Eu fiquei com tanta vontade de atravessar o celular e esgoelar ele. Assim, Mas eu falei, não, eu quero mais. Vamos ver até onde ele vai. Vamos ver até onde essa corda enforca o pescoço dele. Aí conversa vai, conversa vem. Marcamos de nos encontrar. Aí eu marquei com ele numa praça que não é tão próximo da nossa casa, mas é próximo, sabe? Não é a mais pertinha, mas ela é perto. E ele concordou super. E nesse momento, nesse time, ele já tinha tirado carteira, que eu contei pra vocês, e tinha comprado a moto dele. Aí tá, marcamos nessa praça, e pra mim, namorada, ele falou assim pra mim que ia ter um encontro de motoboys, e seria muito bom pra ele fazer network, pra ele conhecer as pessoas e tal, pra ele ir. E eu, tudo bem, amor, vai lá no seu encontro de motoboy. Lá foi ele. Aí eu fui, gente, eu nunca esqueço de eu me arrumando e de eu indo pra essa praça. Eu, incrédula, que eu estava me arrumando pra pegar ele no pulo. Incrédula que eu estava me arrumando pra descobrir que meu namorado ia encontrar com a amante, que era eu. Não, incrédula, eu fui. Fiquei escondida atrás de um carro lá na praça. Fiquei só esperando ele no lugar. De repente, gente, a moto dele chega. Ele tira o capacete bem no lugar onde eu marquei. Aí eu pego e saio de trás do carro. Na hora que eu saí de trás do carro, ele ficou verde, assim, ele ficou incrédulo, assim, o olho dele, ele regalou, ele ficou assim... E na hora eu já fui xingando ele de tudo, né? Eu xinguei ele de tudo, ele tentou agarrar meu braço, falei, me solta, seu isso e aquilo. Eu acabei, cara, eu fiquei com raiva.
Ele não tinha o que falar, eu fui embora chorando, eu fui a pé chorando, assim, correndo, muita raiva, sem acreditar que eu tinha, que, cara, ele tinha ido, ele mentiu pra mim pra me trair, sabe? Comigo mesma, como ele, eu acho que ele deve ter pensado assim, não acredito que ela me enganou, não acredito que eu não sou tão fera assim como eu pensei que eu era, não acredito que eu não passei ela pra trás, não acredito que ela me pegou no pulo, acho que passou tudo na cabeça dele. Aí eu fui embora pra casa. Minha mãe viu que eu tava abalada, começou a tentar conversar comigo, mas eu tava tão mal que eu só sabia chorar. Me fechei no quarto, queria falar com ninguém. Dormi. Quando eu acordei, tinha 300 mil ligações dele lá, tinha ligação do telefone da mãe dele, eu não respondi ninguém, mensagem, ligação, nada. Aí eu contei pra minha mãe. E minha mãe ficou numa raiva dele tão grande, mas ela falou, minha filha, respira, só não fica perto dele mais, porque senão você vai ficar intoxicada, não fica. Eu fiquei bem off, bloqueei ele de tudo, deletei ele de tudo, nunca mais quis nada, falei, acabou o relacionamento. E ele vindo atrás de mim todo dia, toda hora, todo momento, ligando pra todo mundo da minha casa e todo mundo, né, não, a gente não se mete, tem que ser com ela. Quando eu fui sair da minha casa, uns 3 dias depois, quando eu já tava até melhor, ele tá lá na porta da minha casa. E aí ele começou a chorar, ele implorou por desculpa, disse que errou, que não foi legal, que não tava certo, que ele se arrepende, que isso, que aquilo, e me prometeu isso, e me prometeu aquilo. Aí, gente, é foda, né? Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente fica 3 dias sem falar com ela, a gente já sente o quê? Saudade. Por mais que a pessoa fez uma coisa de errado, é o tempo suficiente de dar saudade. Sim, porque o momento de raiva dura pouco. E aí, por isso que as pessoas alimentam a raiva. Porque quando a gente alimenta a raiva, a gente consegue ter essa raiva pro outro. Mas pra quem não é rancoroso igual eu nunca fui rancorosa, sabe? Às vezes a pessoa foi mal comigo, mas tá tudo bem, sabe? Na minha cabeça. Então, decidi perdoar ele. Conversei com a minha mãe não topou muita ideia, achava que não era muito viável, mas ela disse que a decisão final era minha, até porque o sentimento era meu e eu que tinha que viver essa experiência. Decidi voltar com ele. Aí a gente voltou naquele clima, né, sim, não estávamos 100%, às vezes eu ficava com raiva do nada, às vezes eu ficava estranha do nada, às vezes eu não tinha paciência com ele, queria estar junto, mas minha cabeça estava muito confusa, muito bagunçada. Mesmo que tivesse passado tudo isso, ele sempre deixou a senha do celular dele comigo, o celular dele sempre foi aberto. Não sei como que ele conseguia mentir pra mim, porque o celular era acessível. Aí um dia ele tava lá em casa, ele tava tomando banho, e aí eu fui mexer no telefone dele, vai fazer um tempo que eu não mexia. E quando eu fui ler as conversas, eu vi que ele tava conversando com a menina que trabalhava na padaria do lado da casa dele. E lá, eles estavam conversando e ele tava falando mal de mim pra ela, sabe? Falando mal de mim, que sinceramente eu não quero falar porque me deixa um pouco mal lembrar disso, mas eu fiquei muito chateada com aquela situação. Quando ele saiu do banheiro, eu quebrei o pau com ele de novo. Eu falei, chega, não quero, não dá certo, né? Tipo, essa relação tá fadada ao fracasso, não dá, não tem como, não faz sentido nenhum. Não tem verdade, não tem amizade, não tem segurança, não dá. E nisso, gente, a gente vivendo isso, né? Aí ele pegou e falou pra mim assim, que ele não chegou a encontrar com ela, que ele não chegou a fazer nada com ela, que quando ele falou aquilo, foi na época que a gente tava separado, que eles não estavam juntos, nananã e tal. E aí ele começou a se jogar no chão, ele começou a chorar, ele começou a implorar, por favor, pra eu perdoar ele, que ele não queria que isso acontecesse, por favor, pra gente não terminar, que ele ia ser diferente, que ele queria fazer as coisas diferentes, que ele não queria aquilo, que ele queria dar certo comigo. E eu tava muito assim, aí ele começou a falar até que ia tirar a própria vida se eu terminasse com ele, sabe? E eu, nova, né, passando por isso, acabei perdoando mais uma vez. E a gente se manteve nessa relação. Mas eu tava um pouco assim, voada, decidi visitar uma tia no interior. Quando eu cheguei lá, eu fui, na verdade, pra casa de uma prima, que ela não é a minha prima. A gente é prima de consideração porque a gente cresceu juntas, mas a gente não é prima. E essa minha prima, ela gosta de mulher. E nesse período que eu fiquei com ela, que eu fiquei um tempinho lá, não lembro quantos dias, 4, 5 dias com ela, a gente se viu. E ela era muito legal, muito carinhosa, muito amorosa. E ela meio que me pediu um beijo, ela pediu pra ficar comigo. Eu nunca tinha ficado com mulher, a vida inteira eu sempre fui hétero, não tenho interesse em mulher. Mas ali naquele momento eu pensei, por que não, né? Então eu fui, acabei ficando com ela e foi muito bom, porque ela me tratava com muita alegria, com muita leveza, com muito carinho, sabe? E ela deixou meu coração em paz. Ela deixou meu coração em paz. E quando eu voltei assim, um pouco pensativa sobre o que realmente ia ser essa relação, né? A gente já tava com 5 anos de relacionamento, a gente começou com 17, 18, 19, 20, 21, 22 anos.
Então, assim, já tava 5 anos nessa. E aí, a gente ia ficar junto? A gente ia largar? O que ia ser, né? O que ia virar? E aí eu fui conversar com o meu namorado. E ele me veio com uma proposta. Ele falou, olha, eu quero que as coisas sejam diferentes. Eu tô me tornando homem e eu quero honrar isso. E eu quero que você venha comigo. Então, ele foi lá e me pediu um casamento. Ele me pediu um casamento. Só que com outros propósitos. Dessa vez nós voltaríamos para a igreja. Nós iríamos entrar nesse período de castidade, de não ter relação durante esse período de noivado e casamento, pra gente poder entender se a gente se aguenta, se a gente se ama, se a gente quer, se a gente ia pagar por esse sacrifício. Tudo que fosse insegurança dele, né? De ficar, de enganar, de sair, tudo que fosse meu, a gente falaria um pro outro. Todas as vontades da carne que a gente tivesse, a gente abriria um com o outro, pra gente poder entender como que a gente pode se ajudar e a gente pode ter essa relação saudável. Por mais que a gente fosse novo, a gente decidiu que seria assim. E hoje, gente, eu sou casada com um homem que eu sempre pedi pra Deus, que é com ele. Eu casei com um homem que eu amo e ele casou com a mulher que ele ama. E eu não conto esse vídeo pra romantizar a traição. Eu não conto esse vídeo pra romantizar briga de casal e relacionamento fracassado. O que a gente mais precisa hoje são de mulheres que consigam sair de relacionamentos fracassados. Para de pensar que você tem poder de mudar uma pessoa. A pessoa muda quando ela quer, porque ela sente necessidade de mudança, porque ela olha para a própria vida, porque ela olha para você. E quando ela olha para você e fala, não, é ela que eu quero, a pessoa vai se transformar. E aí você tem esse estímulo para se transformar. Mas quando a pessoa nem se enxerga, a pessoa nem se olha, a pessoa nem quer nada com a própria vida, você acha mesmo que ela vai te valorizar se ela não se valoriza? Então, ele guiou, assim, a nossa relação. Porque eu sei que eu aprontei muito, eu sei que eu também não fui santa, eu sei que a oportunidade que eu tive de ficar com outras pessoas, eu fiquei. Mas na minha cabeça, ninguém ia me fazer de otário, não. Na minha cabeça, ele não estava me levando a sério, nenhum dos dois estávamos levando uma outra a sério. Então, o que eu fiz estava exatamente alinhado com o que ele estava fazendo também. A nossa relação estava num lugar totalmente desconfigurado, totalmente errado, desorganizado, desestruturado. E não tinha condições de eu estar sendo perfeitamente fiel naquele momento, sendo que eu não era o que eu estava recebendo. Mas a partir do momento em que essa foi a oferta que me foi proposta, a partir do momento em que ele veio com outra perspectiva de futuro, com outra mudança, outro comportamento, com outra visão, com outra cabeça, isso me motivou a querer isso também, sabe? E me guiar por esse caminho. E é muito difícil quando as pessoas falam, mas passaram por cima de várias coisas. Tem muito casamento aí de 50 anos, 60 anos, 80 anos de casado que teve que passar por um perdão, teve que passar por falhas, teve que passar por cima disso, sabe? Porque falhar todo mundo falha, como eu disse, a gente é humano. Mas o importante é realmente a gente se perdoar e se transformar. Porque se não tiver transformação de verdade, aí realmente o perdão não vai valer a pena. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma história um pouco diferente, né? Acho que aqui no canal a gente nunca traz histórias onde o relacionamento tá fadado ao fracasso e eles conseguem superar essa fase e viver uma relação de sucesso, uma relação de amor, de paz. Ela conta que eles mudaram de igreja, né? Que eles recomeçaram a vida deles, que ele é colado com o pastor, que ela entrou para o ministério de louvor e que a vida deles foi totalmente transformada pelo Espírito Santo. Isso é muito bonito, porque isso é um testemunho de vida, né? A gente vê assim que os dois estavam bem desviados, os dois estavam bem perdidos, os dois teve uma história assim de muita bagunça emocional. E essas bagunças são muito comuns, mas não são normais, né? Então a gente vê muito por aí, mas a gente não pode normalizar ela. Mas olhar para uma relação e querer fazer ela acontecer e fazer ela acontecer, cumprir com isso, é muito bonito. Por isso que eu escolhi essa história para estar aqui no meu canal, para motivar vocês a se transformarem. Se vocês gostam de verdade, sabe? Se vocês querem de verdade, então luta por isso. Agora, se você não quer tanto assim, se você acha que não vale a pena, se você acha que não é, não quero casar, não quero ter nada com essa pessoa, ainda quero ficar solteiro, quero aproveitar a vida, então termina, seja verdadeiro, seja honesto, seja sincero, sabe? Mas seja você, seja inteiramente você, seja sempre você. Me manda suas histórias, você também conseguiu se casar com muito amor, com muita alegria e com superação no Stories, canal de paula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.